Nós estamos pregando na série Cristianismo Simples. Quantos foram abençoados na mensagem de domingo? Mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é muito simples, é a cruz. Quantos de vocês têm uma imagem quando você pensa na cruz? O que vem à sua mente quando você pensa na cruz? Vitória, o que mais? Morte, amor, o que mais? Sacrifício, salvação, o que mais? Renúncia, ressurreição. Tudo isso é verdade, irmãos. A cruz é um símbolo extraordinário que há 2000 anos tem levado neste símbolo muitas verdades relacionadas a um momento histórico maravilhoso que aconteceu há 2000 anos atrás. Para vocês verem como a nossa cultura foi impactada e influenciada pela cruz, eu quero citar aqui algumas expressões que vêm da cruz. Por exemplo, o que é cruz credo? Cruz credo, irmãos, não é uma expressão de repulsa e de medo. É uma expressão que nasceu quando alguém enfrentava algum desafio muito grande e dizia: cruz credo, credo na cruz, creio na cruz. Amém? Então, ao invés de você ficar com nojo e falar cruz credo, você fala creio na cruz, e os demônios vão embora. Mas aí daí, entre a cruz e a espada, são dois tipos de morte. Ou a expressão significa uma escolha entre algo ruim, que é uma espada, e algo que é bom, mas que causa dor, que causa renúncia. Eu estou entre a cruz e a espada. É um dilema entre fazer o certo, que causa dor, e agir com a minha própria força. A dor excruciante. Uma dor excruciante é a dor que vem da cruz, e é considerada a expressão de maior dor que pode ter. Uma dor excruciante é uma dor extraordinária, lacinante, poderosa. O verbo cruzar, atravessar, tudo isso vem da imagem da cruz. Os cristãos eram conhecidos na época das cruzadas como os cruzados. Aliás, até hoje os muçulmanos chamam os cristãos não de cristãos, chamam de cruzados, porque os povos que lutaram nas cruzadas levavam o símbolo da cruz. A cruz, irmãos, não foi um evento que aconteceu por acaso, não foi resultado do fracasso ou da inabilidade de Jesus. A cruz foi planejada por Deus na eternidade. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, João diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta palavra mundo é cosmos. Desde que o universo foi fundado, a cruz já tinha acontecido no coração de Deus. O Cordeiro morreu desde a fundação do universo. Não foi resultado de um fracasso, foi um plano de Deus levado a cabo, cumprido exatamente como Deus queria, para um grande propósito. Amém? A cruz, queridos, é o momento mais importante da história. Mas eu quero ler um versículo para vocês. Este tema nos dá ensejo para pregar milhares de mensagens, mas eu quero ler um versículo porque me chamou a atenção, e a partir desse versículo eu quero refletir com vocês sobre a cruz, numa ótica um pouco diferente do que a gente está acostumado. Está lá em Mateus 27, versículo 35, que diz assim: depois de o crucificarem,
repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. A palavra de Deus está nos dizendo que no alto, na cruz, estava acontecendo o momento mais importante da história dos homens. O momento mais extraordinário estava acontecendo ali. E embaixo, alguns soldados disputando quem ia ficar com as vestes de Jesus, tirando a sorte. Que coisa extraordinária, irmãos. Como é que pode acontecer algo desse jeito? Como é que o homem pode ser tão cego e não perceber o que estava acontecendo? A cruz é onde Deus fez o seu melhor e o homem fez o seu pior. A cruz é onde Cristo alcançou o ponto mais baixo na sua humilhação, para levar o homem ao estado mais alto de filho de Deus. A cruz é onde Jesus mostrou a sua maior compaixão e onde o homem exerceu a sua zombaria. A cruz é onde Cristo estabeleceu a justiça de Deus e onde o homem revelou a sua rebelião. A cruz é onde o amor de Deus se manifestou de maneira plena, completa, altruísta, porque Deus abre mão do seu próprio Filho para entregar a cada um de nós, e onde o homem mostrou a sua impiedade, a sua frieza, a sua incredulidade. Tudo isso aconteceu na cruz. Lá em cima, naquele madeiro, Deus estava realizando o poder espiritual que emanou dali, irmãos, é eterno. E é para a eternidade. Naquele momento, aquilo que havia sido escolhido, planejado e decidido na dimensão da eternidade, entrou no tempo. Na cruz é como se a cura da principal doença dos homens tivesse sido descoberta naquele momento. E de fato o pecado é a origem de todas as enfermidades e da morte. Na cruz do Calvário, o antídoto estava sendo realizado. Mas embaixo, soldados, absolutamente inertes, absortos naquela jogatina, naquele riso, naquela frieza espiritual, lutando por aquilo que Cristo tinha como vestes. Eu quero apresentar nesse texto algumas reflexões. A primeira delas é que eles foram irresponsáveis com a redenção. Sabe, gente, eles estavam muito perto da cruz e muito longe do Salvador. Não é interessante isso? Eles podiam ter tocado em Jesus. Eles estavam na distância de tocar em Jesus. Eles levantaram a cruz. Eles lhe deram o vinagre. Eles estavam ali naquela distância tão próximo e tão longe da salvação. Que coisa tremenda. Tanta gente está tão perto de Deus e tão longe dele. Perto porque conhece alguém que foi transformado. Perto porque nasceu numa nação onde pode ouvir a palavra da verdade e sem de maneira alguma se sensibilizar e se entregar. Eles podiam ter confiado em Jesus, mas se mantiveram rebeldes. Aquela mulher que ouviu falar de Jesus, que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos, que nenhum dos médicos conseguiu curá-la. Ela ouviu falar que havia um homem que tinha poder de curar. E ela conhecia uma profecia do profeta Malaquias, no capítulo 4, que diz assim: para aqueles que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Salvação nas asas, ali, esta palavra asas, traduzido, mal traduzido, se refere à ponta do talite. O talite era tipo de um manto que o homem judeu usava. E toda vez que ele ia se apresentar para a oração, ele usava aquilo. E aquela mulher, lendo aquela profecia no hebraico, ela creu.
Ela diz: talvez eu não possa nem tocar nele, mas se eu puder tocar na ponta das suas vestes, na ponta do talite, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ela foi se esgueirando, temendo, porque uma mulher com hemorragia era impura perante os homens, ela não tinha aquele direito de tocar em ninguém, muito menos num rabi, e ela faz aquilo de maneira escondida, e ela toca na ponta do talite, e ela é curada imediatamente. E Jesus diz assim: alguém tocou em mim. Os discípulos falaram: Senhor, como alguém tocou em Senhor? Está todo mundo te empurrando, olha a multidão. Ele disse: não, mas alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder. Ela tocou nele, e mesmo sem ele saber, ela recebeu a sua cura. E quando Jesus continuou perguntando, a mulher se apresentou humilde, com temor, disse: fui eu, Senhor. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai, tu estás livre do teu mal. Tantos profetas no passado desejariam viver aquele momento. Isaías, o profeta que viu o Cristo, que viu o servo sofredor, que viu o martírio de Jesus, ele desejaria muito, mas ele viveu 700 anos antes de acontecer. Mas eu tenho certeza que ele adoraria. Quantos aqui adorariam ver esse momento da cruz? Mas aqueles homens nem se importaram com isso. Podiam ter tocado nele, ter sido salvo por ele, ter sido transformados por ele, e nem se importaram. Era mais uma crucificação dentre as milhares que aconteciam. Mas naquele momento, aquela crucificação não era qualquer uma. Aquela crucificação, ela mudaria a história dos homens. Aquela crucificação mudou a sua vida 2000 anos depois, e continuará mudando enquanto houver alguém que queira receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, igreja? A cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqueles homens conheciam os fatos, mas não entenderam as implicações. Eles podiam enxergar aquele homem crucificado, esse era um fato, mas as implicações do fato eles não sabiam. Eles não sabiam que quem estava ali morrendo era o Filho de Deus, e que ele não estava morrendo por causa do poder de Roma, mas por decisão pessoal. Que aquilo não é que ele tinha sido arrebatado contra a sua vontade. Jesus disse para os homens que vieram prendê-lo: eu dou a minha vida e faço voluntariamente. Ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Quando chegaram no Getsêmani perguntando por Jesus, e ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, caíram os soldados, só com a palavra sou eu, porque ali estava o eu sou, lá estava o próprio Deus encarnado, e ele revela ali que o poder que ele tinha era um poder para acabar com todos, mas ele voluntariamente estava se entregando. Mas eles conheceram os fatos, mas desconheceram as implicações. Viram um homem sofrendo, nu, sentindo uma dor excruciante. Alguns olharam com tristeza, outros com desprezo. Mas aquele momento, irmãos, não era momento de choro. Aquele momento é momento de júbilo. É momento para ser lembrado. É momento para ser ensinado. É momento para ser declarado. Porque aquele momento, a eternidade entrou na história. E a história foi transformada pelo Filho de Deus, que ainda hoje salva todo aquele que o invoca, todo aquele que nele crê. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Mas essa situação nos revela que sempre houve e sempre haverá pessoas irresponsáveis com a redenção. Sempre houve e sempre haverá
pessoas irresponsáveis com a redenção. São aqueles que sabem do amor de Deus, mas preferem continuar perdidos. São aqueles que sabem do sacrifício de Cristo, mas continuam vivendo em rebelião. São aqueles que entendem o poder do sacrifício, mas escolhem viver em pecado. Mesmo estes cumprem as Escrituras. O Salmo 22, Davi escreve um salmo, e ele, como poeta, ele usa de figuras que para ele eram irreais. Era como se ele estivesse falando: olha, eu estou vivendo como se isso estivesse acontecendo. E vocês sabem que os poetas usam de figuras, e nem tudo que um poeta diz respeito à sua realidade. No caso de Davi, ele nunca teve seus pés e as mãos traspassadas, mas sem que ele soubesse, o Espírito Santo usou como alimento, como instrumento, como combustível, para ele descrever a crucificação, a dor e o momento que ele passou. Mas olha como ele descreve o seu momento, que na verdade aponta para Jesus. Salmo 22, de 16 a 18. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Davi, sem querer, estava profetizando o que aconteceria com Jesus 1000 anos antes. Queridos, tudo isso Deus já sabia. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: tudo isso Deus já sabia. A cruz de Cristo é tão importante, irmãos, que você pode mencionar qualquer nome de Deus e religiosidade, que ninguém se irrita, mas se alguém fala de Cristo e da cruz, Satanás se levanta, porque ele sabe que ninguém será salvo a não ser que invoque a Jesus como Senhor e Salvador. A cruz de Cristo foi para você. Não seja irresponsável com a sua redenção. A segunda reflexão que eu faço é que eles se ocuparam somente com as coisas aparentes. Eles queriam a veste de Jesus, mas não queriam a Jesus. Eles estavam felizes em ganhar aquele jogo e levar para si a túnica, que provavelmente era muito cara, porque quando ele estava na Fortaleza Antônia, colocaram uma veste real sobre ele. Alguém colocou ali um manto real sobre ele, sem saber que estavam profetizando também que o rei estava morrendo. Então os soldados estavam felizes de ganhar aquela túnica, mas não estavam felizes com o fato de que Jesus estava concedendo a vida eterna. Portanto, lutavam pelas suas roupas e não compreendiam absolutamente o porquê daquela tristeza ou daquela dor. Se tivessem entendido, teriam compreendido que a rejeição que Cristo teve do Pai foi para que nós não tivéssemos mais. Irmãos, você pode imaginar o filho que eternamente teve comunhão com o Pai, naquele momento da cruz, porque não foi somente a dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor da vergonha. A pior de todas as dores foi a rejeição do Pai. Por isso que naquele momento ele clama a Deus: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é meu Deus, por que me rejeitaste? Por que me abandonaste? Por quê? Lama, por quê? Para que você e eu fôssemos aceitos. Jesus foi rejeitado para que você e eu fôssemos aceitos. Não é lindo isso, irmãos? Voluntariamente. Mas ainda assim a dor da separação foi muito grande. Ainda assim aquele momento foi terrível para Jesus.
Então quero dizer para vocês que tem muita gente hoje mais interessado nas vestes de Jesus do que na sua salvação. Tem muita gente que só se alegra quando tem bênçãos financeiras, quando uma porta se abre, quando uma porta é grande, que traz prosperidade, que traz avanço. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas essas coisas o Senhor pode acrescentar na sua vida. Ele disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro neste mundo só serve para uma coisa: ser um instrumento para você dar o melhor para o seu filho, para a sua família, para você fazer o bem ao próximo, para você investir no reino de Deus. Jamais o dinheiro pode ser o objeto da nossa alegria, porque o dinheiro é só um instrumento. O que Jesus está nos ensinando, que muito mais do que a sua capa, Ele quer que nós desejemos a sua vida. Amém? Sabe, gente, Deus permite que a gente passe por tribulações, Deus permite que a gente passe por problemas. Sabe por quê? Porque Deus quer que você saiba o que está no teu coração, quanto você o ama. Agora, tem muitos cristãos que quando estão bem, se afastam de Deus. Quando vêm os bens materiais, tem dinheiro para comprar apartamento. Eu me lembro de uma vez ter lido que o Po Yan-cho, ele orou muito para que o povo da Coreia prosperasse. Eles prosperaram muito. Então os crentes que enchiam as igrejas pararam de ir para as igrejas e começaram a ir para as casas de praia. E um dia ele publicamente falou no púlpito: eu vou começar a orar para Deus tirar de vocês todas essas coisas, porque essas coisas estão afastando vocês de Deus. E eu quero dizer algo para você: Deus te ama tanto, que se Ele perceber que você não tem estrutura para ganhar dinheiro, Ele vai tirar o seu dinheiro. Porque é melhor que você entre no céu sem dinheiro do que vá para o inferno cheio dele. Amém? Não se preocupe com as coisas. Jesus disse claramente: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer e de beber? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Olhai para os passarinhos, que não semeiam nem ceifam, e no entanto o vosso Pai que está no céu provê tudo o que necessitam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está cheio de gente que está interessada nas vestes de Jesus, mas que não está interessada em Jesus, no que Ele tem para dar. Amém? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: Deus quer que você ame a Jesus e não as suas bênçãos. Deus não quer que você busque as bênçãos, Deus quer que você busque o Senhor da bênção, porque o Senhor da bênção, Ele gosta de te abençoar. Hoje à tarde o meu netinho foi almoçar comigo, o Ramon ficou por aqui, a Érica também, e o Enzo agora está na fase do futebol, né? Então eu gasto calhamaços de papel sulfite, porque eu fico desenhando jogador para ele. Ele só quer que eu desenhe o jogador. E hoje ele pediu para eu desenhar 3 jogadores. Eu desenhei um deles, eu desenhei ele meio de lado. Aí ele falou: não, vovô, esse aqui não dá para chutar, está de lado. Falei: Enzo, vai com esse mesmo, ele está só um pouquinho de lado. Ele falou: não, eu quero direito. Eu falei: não, então eu não vou desenhar agora. Estava quase na hora de eu ir tomar banho para o culto, e a gente sentou para tomar um café. Estava o Lucas lá, a Ana Júlia, e ele fechou a porta da cozinha, botou uma coisa debaixo, um papel, uma carinha, com uma boca triste, escrevendo: Enzo está triste. Aí eu abri a porta e falei: por que você está triste? Porque eu fiz o jogador de lado? Ele: tá bom, vovô vai fazer o jogador de frente, tá bom? Assim você fica feliz? Fico. Aí eu falei para ele:
que o vô não faz para você? Ele falou: vovô, você faz tudo para mim. Deixa eu dizer, se nós que somos humanos e pecadores queremos dar o melhor para aqueles que amamos, que dirá o Pai Celeste? Não se preocupe com as coisas materiais. Deus é teu Pai, Ele quer te dar o melhor, Ele quer suprir as suas necessidades. Se preocupe em amá-lo, em discernir quem Ele é e o que Ele tem para te dar, porque isso é muito mais importante do que os bens materiais. Eles estavam lutando pelas roupas e não entendendo o sentido da nudez. Tem muita gente hoje que se ocupa das coisas relacionadas a Jesus, né? Tem tanta gente envolvida com rituais religiosos e nem aí com o Redentor. Músicos que tocam sem pensar em Jesus. Cantores que cantam profissionalmente e não têm uma gota de sensibilidade por Jesus. Pessoas que tratam das doutrinas e são legalistas porque disputam por questiúnculas, por bobagens, mas que não têm absolutamente nenhuma sensibilidade pelo Salvador. São pessoas interessadas nas roupas de Jesus, mas não estão interessadas nele. Tem muita gente preocupada com religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religiosidade é um dos perigos maiores que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que está longe de Deus, que nunca ouviu falar de Deus, quando ouve falar de Deus, fica mais sensibilizada do que um religioso. Religioso é aquele indivíduo que entra, Deus se manifesta e ele não sente, ele não se quebranta, a palavra já não lhe fala nada, ele já conhece de cor e salteado os textos da Bíblia e já não fica temendo quando peca, agradecido quando ouve falar do amor de Deus. Ele está à beira do inferno, acreditando que a sua própria justiça o salvará. Os religiosos são o pior tipo de gente que existe. Legalista, gosta de apontar o dedo para os outros e não olha para si mesmo. São pessoas próximas do sagrado, mas vivendo de maneira profana. A terceira reflexão que eu faço é que eles foram descuidados com as vestes de Jesus. Você sabia que quando Deus criou o homem andava nu? Quantos sabiam disso? E aquilo não era nenhum problema para ele. Ele nunca percebeu que ele estava nu, nunca teve vergonha da sua nudez. Mas quando o homem pecou, imediatamente ele percebeu a sua nudez, porque na verdade ele estava envergonhado por dentro. Mas a Bíblia diz que Deus, diga Deus, fez vestes para o homem. Deus foi o primeiro a vestir o homem. Olha lá Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem vestiu o homem foi Deus. Adão, o primeiro homem, foi vestido por Deus. Jesus, o segundo Adão, foi despido pelos homens. Deus quis cobrir a vergonha dos homens. Os homens impuseram a sua vergonha a Jesus. Jesus teve que ficar nu para que nós fôssemos vestidos. Jesus teve que morrer a morte da maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele teve que morrer, aquele que era a essência da vida, o autor da vida, teve que morrer para que nós que estávamos mortos pudéssemos viver eternamente. Amém, irmãos? Ali é uma troca, a cruz é uma troca, Deus assumindo o lugar do homem, para que o homem, filho do homem, pudesse alcançar a posição de filho de Deus. Jesus se fez filho do homem para que nós humanos nos tornássemos filhos de Deus. Naquele lugar, a nudez de Cristo aconteceu para que nós fôssemos vestidos.
Olha para a pessoa do teu lado e diga: os seus pecados foram cobertos pelas vestiduras de Cristo. A Bíblia diz que as nossas vestes são como trapo de imundície. Veja o que diz Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Para um pouquinho, olha para a pessoa do teu lado e diga assim: todos nós. Deixa eu dizer uma coisa, não tem nenhuma pessoa aqui pura. E eu sou o primeiro a dizer para vocês, não tem nenhum puro aqui. As nossas próprias obras são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que Isaías está dizendo é que nós somos maus, e quando a gente tenta se vestir da nossa própria justiça, é como trapo de imundície. Você sabe o que essa expressão significa? Quando a mulher hebreia ficava menstruada, ela era considerada impura por 14 dias. Ela não podia ser tocada pelo homem. Isto era uma lei de Deus profilática, porque a mulher, quando menstrua, o seu útero, ele sofre transformações, ele fica muito mais suscetível a muitas infecções. Então Deus criou uma lei para que o homem não pudesse tocar, assim como a circuncisão. O homem circuncidado é provado cientificamente, que a mulher cujo marido é circuncidado, ela tem muito menos chances de desenvolver câncer de útero, por exemplo. Então tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Mas por isso a mulher que estava menstruada usava panos, que eram chamados de panos ou trapos de imundície. A sua justiça, você se chegar perante Deus dizendo: eu quero a minha salvação porque eu sou bom, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não prejudico ninguém, Deus está dizendo para você: todos nós, a nossa justiça é como trapo de imundície. Você só tem um jeito de ser salvo: vestir com as vestes de Cristo, a justiça de Cristo. Amém? Tem um cântico da palavra de Romanos que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Justificação significa que Deus pegou a justiça de Jesus e nos cobriu e nos vestiu. Amém? Quem cobriu o homem da sua vergonha foi Deus. Isaías diz que aquele que tenta se cobrir a sua vergonha com as suas próprias tentativas ou com as suas próprias vestes, Deus olha para essas vestes de justiça e diz: é trapo de imundície, não serve. Mas o mesmo Isaías diz que Deus nos dá novas vestes. Olha lá Isaías 61:10. E o profeta aqui está se regozijando, porque ele viu a cruz, porque ele viu a condenação, mas ele viu a salvação também. Ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? O casamento do judeu não era aquela, o homem judeu não vestia aquele terno sem graça. Não, ele usava roupas belas, turbantes coloridos. Era uma festa, irmãos.
E a Bíblia está dizendo aqui, Isaías está dizendo que o homem a quem Deus cobre com as suas vestes de justiça tem que se alegrar, tem que ter júbilo, que alegria, porque ele foi vestido de salvação, e o seu manto é o manto da justiça do Filho de Deus, que está sobre a minha vida, amém? Então quando o diabo vier te acusar, você diga: Satanás, arreda de mim, estou vestido das vestes de salvação do meu Deus, amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Se você é uma pessoa que vive triste, taciturno, reclamando da vida e reclamando da sorte, é porque você está olhando para as vestes de Jesus e não para as implicações. Não se preocupe, quem prometeu é fiel para cumprir. Dá o primeiro lugar para Deus. Experimenta fazer de Deus o Senhor da tua vida, o motivo, a razão da tua existência. Se Deus não vai fazer um milagre, o reboliço, não vai arrebentar as portas que estão impedindo a tua bênção. Experimenta agradar o Deus Todo-Poderoso, se você não vai viver uma vida de favor e de graça. Mas não basta ser religioso, não basta vir à igreja, não basta ser dizimista. Você pode fazer todas essas coisas e não ter um relacionamento que agrada a Deus. Isaías chorou quando viu o Messias. Ele era rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Como uma raiz de terra seca brotou e não vimos nele nenhuma formosura. Aqui não está dizendo que Jesus era feio. Eu não creio que Jesus fosse feio. Ele devia ser belo. Mas a visão que ele teve de Jesus na cruz não foi bela. E a raiz da terra seca que brotou, o Messias que brotou, na hora da cruz, estava seco. Porque todo o seu vigor foi tirado, para que eu e você pudéssemos receber a vida eterna. A cruz de Cristo, meu querido, é o nosso estandarte. A cruz de Cristo é a nossa esperança. No momento que você está vivendo um momento de temor, de acusação, que o diabo e o inferno, que os cães te cercam, e você sente que a sua vida está por um fio, lembre-se, Jesus experimentou isso, para que você não tivesse que viver sozinho. A cruz de Cristo é a garantia da nossa vitória. Diga assim para o teu irmão do lado: não arrisque a sorte com coisas eternas. Eu fico imaginando como é que vai ser no dia do juízo aqueles homens que estavam jogando sorte pelas vestes de Jesus. Não arrisque a sorte com coisas eternas, com a tua vida, que é eterna. Diga assim: sem Jesus eu não posso vencer. Diga: confiando nele eu não posso perder. Diga de novo: sem Jesus eu não posso vencer. Confiando nele eu não posso perder. Porque a palavra de Deus promete que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, amém? Ele é vencedor, a morte não pôde detê-lo. Ele venceu o maior de todos os algozes, o maior inimigo, a morte. A morte é a realidade mais inexorável, mais inevitável de todos nós. No dia que você nasce neste mundo, você começa a morrer. Mas Jesus venceu a morte. Ele venceu lá na cruz do Calvário, porque não pecou. Se ele tivesse tido um pecado,
ele jamais ressuscitaria. Mas quando se cumpriu o tempo que ele profetizou, ele entrou na esfera do inferno, arrancou das mãos do diabo todos os que estavam cativos pela morte e levou para o paraíso. Quando ele apareceu diante de Maria Madalena, ela quis tocá-lo e abraçá-lo, e disse: não toque em mim, porque eu ainda não compareci ao Pai. Sabe, irmãos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, ele comparecia diante dos santos para expiar os pecados com sangue de animais. Uma vez por ano, mas tinha que se repetir todo ano. Aliás, alguns rabinos dizem, o nome do diabo, Hassatan no hebraico, é o equivalente, porque o hebraico, cada letra tem um número. Hassatan dá 364 dias. 364 é um número. E alguns rabinos dizem que ele não pode acusar o homem durante 365 dias. Ele só pode acusar o homem durante um dia. Quando chegava no dia da expiação, os pecados já não estavam cobertos. Então toda a multidão do povo se reunia esperando que o sumo sacerdote entrasse no Santos dos Santos, porque naquele dia eles estavam descobertos. O acusador tinha agora autoridade para acusá-los. E quando entrava o sumo sacerdote e ofertava o sangue de sacrifício de animais, eles ficavam cobertos. O livro de Hebreus diz: uma vez para sempre, diga uma vez para sempre, Jesus ofereceu a Deus sacrifício pelos pecados. Naquele dia ele foi a oferta, naquele dia ele foi o sacerdote, naquele dia ele foi o sumo sacerdote, naquele dia ele entrou não nos santos dos santos feitos por mãos humanas, mas ele entrou no próprio céu. Por isso ele disse: Maria, não me toques, porque eu ainda não entrei diante do Pai. Mas a hora que ele entra na presença do Pai, nos santos dos santos, com o sangue da expiação, queridos, uma vez para sempre, todos os pecados da humanidade foram destruídos, totalmente destruídos, e nunca mais outro sacrifício terá que ser feito. Aleluia, irmãos. Todos eles, os pecados do passado, os do presente e até os do futuro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá na cruz do Calvário, a minha vida foi trazida de volta. Eu fui comprado com preço de sangue do meu Senhor e do meu Salvador. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? Que nós vivamos para Ele, para a sua glória. Com gratidão. Nós jamais vamos poder pagar algo que Ele fez por nós. Jamais vamos merecer. Por isso o coração que agrada a Deus é o coração agradecido, é o coração que ama, é o coração do indivíduo que sabe o que é que Ele fez. Ele perdoou você, meu irmão, de todos os pecados que você já cometeu, de todos os erros, de todos os desatinos, e até daqueles que você ainda não cometeu ainda. No dia em que você disse: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, neste dia, a Bíblia diz que o teu nome foi escrito no livro da vida. E foi escrito no livro da vida para nunca mais sair de lá. Amém? Era isso que estava acontecendo naquele momento. Não se arrisque com coisas eternas. Não seja irresponsável com a cruz. A cruz é o que vai determinar se você vai comparecer diante do trono branco, lá no juízo final, ou se vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo, irmãos,
só vai chegar crente. Só aquele que já foi lavado pelo sangue de Jesus. O tribunal de Cristo não é um lugar para salvação ou perdição. O tribunal de Cristo é para você receber segundo as obras que você fez, as boas, porque as ruins já foram queimadas. E a Bíblia diz: aquele que foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Amém, irmãos? Que coisa linda, foi por causa daquele dia, lá na cruz. Então não podemos deixar de falar da cruz, porque a cruz é a nossa garantia, é o nosso passaporte. A cruz é a marca da nossa salvação. Para ele maldição, para nós bênção. Para ele morte, para nós vida eterna. Não se preocupe com a sua vida financeira. Se preocupe em dar para Deus o teu coração, porque Ele é Pai, e como todo pai, tem prazer em dar para os seus filhos o melhor.